Meu noivo me abandonou e voltou dias depois com tatuagens no rosto. Acordei certa manhã com um bilhete manuscrito da minha noiva, Kim. Ela dizia que precisava passar uma semana fora para cuidar da saúde mental. Não deixou detalhes. Quando voltou, eu quase não a reconheci. Tatuagens enormes cobriam toda a testa e a área abaixo dos olhos. Quando perguntei por quê, ela disse que algo simplesmente a impulsionou a fazer aquilo. Que não me contou antes porque sabia que eu tentaria impedi-la. O pior é que os pais dela são imigrantes do Japão, e as tatuagens eram símbolos associados à Yakuza. Nós brigamos feio. Eu disse que aquilo era impensado, que ela trabalhava lidando diretamente com clientes, que perderia o emprego. Ela me respondeu que naquele momento não pensou no trabalho, na família nem em mim. Disse que só queria se expressar livremente. Aquilo não parecia a Kim que eu conhecia. Ficamos um dia inteiro sem nos falar. À noite, fui dormir. Quando acordei, ela tinha sumido. Bloqueou meu número, bloqueou a própria irmã. Eu entrei em pânico. Pensei em um lago que ela costumava frequentar para se acalmar, mas não a encontrei. Estava a minutos de registrar o desaparecimento quando recebi uma mensagem. Ela disse que nunca mais queria me ver. No dia seguinte, encontrei o anel de noivado e uma caixa com todas as coisas que eu tinha dado a ela na varanda da minha casa. Chorei como nunca. Meses depois, descobri que ela tinha perdido o emprego. A família tentou ajudá-la, achando que era um colapso mental, mas ela chegou a chamar a polícia contra eles, dizendo que estava sendo perseguida. Foi aí que eu desisti. Aquilo me destruiu, mas eu não tinha mais forças. Quase um ano depois, ela reapareceu, ainda com as tatuagens, agora cobertas de maquiagem. Muito mais magra, abatida. Disse que queria removê-las quando tivesse dinheiro. Me contou que antes de tudo aquilo, começou a usar estimulantes escondido para dar conta do trabalho. Um dia, simplesmente perdeu o controle da própria vida. Conversamos a noite inteira. Ela disse que queria tentar voltar comigo, mas algo estava errado. Ela falava como se eu não tivesse sido afetado. Como se o abandono, os insultos, o caos não tivessem deixado marcas em mim. Nunca pediu desculpas de verdade. Pouco tempo depois, decidi não reatar. Meses mais tarde, recebi a ligação que nunca imaginei receber. Kim tinha morrido após uma overdose. Quando ouvi a notícia, não chorei. Não senti choque. Não senti nada. E isso me assustou. Senti falta da Kim que eu conheci, da mulher doce, calma, que planejava uma família comigo. Aquela Kim morreu muito antes, quando tudo começou a desmoronar. A pessoa que morreu naquele domingo já não era ela. E aceitar isso foi a parte mais difícil de todas. Estou começando a desprezar minha esposa. E isso está me destruindo por dentro. Minha esposa se recusa a trabalhar ou ajudar em casa. E sempre que tento conversar, ela diz para eu ser homem e aguentar. Anos atrás, ela implorou para que eu assumisse um segundo emprego em tempo integral para pagar a faculdade dela. Eu aceitei. Trabalhei exaustivamente enquanto ela estudava. Quando finalmente se formou, decidiu que não queria trabalhar. Disse que preferia ficar em casa com nosso filho. Cerca de um ano depois, nosso segundo filho nasceu. As despesas explodiram. Tentei conversar com ela novamente sobre trabalhar, mas ela se recusou. Então fui eu quem voltou a estudar. Fiz um mestrado enquanto mantinha 2 empregos. Aguentei tudo. Hoje, sustento sozinho uma família de 4 pessoas. Trabalho mais de 50 horas por semana. E quando chego em casa, ainda cozinho, lavo roupa, levo as crianças para todos os lugares. Cerca de 75% das responsabilidades domésticas são minhas. Mesmo assim, ela diz que trabalha tanto quanto eu. Se eu reclamo de cansaço, ela diz que eu deveria trabalhar menos. Segui o conselho e tirei 2 semanas de folga sem avisar. Ela entrou em pânico, perguntou como iria pagar o dia de spa dela. Ela sempre precisa competir com meu sofrimento. Se digo que tive um dia ruim, o dela foi pior. Se minhas pernas doem depois de caminhar quilômetros a trabalho,
Ela diz que isso não é nada perto de ficar em casa cozinhando com uma criança grudada nela. Há anos escuto que destruí a vida dela, que arruinei as oportunidades dela, como se não tivesse sido escolha dela ficar em casa. Minha sogra mora conosco. É uma mulher incrível. Mesmo com a idade, ajuda no que pode. Foi ela quem me chamou de lado um dia e disse que notou o quanto eu havia mudado. Disse que eu converso mais com os cachorros do que com minha própria esposa. Ela estava certa. Sinto que estou vivendo em modo de sobrevivência emocional. Um passo de subir na carreira e outro de afundar no fundo de uma garrafa de uísque. Quando finalmente confrontei minha esposa e não cedi às manipulações, ela foi embora para a casa da irmã. Tentou depois levar as crianças com ela, mas toda a própria família foi contra. Ela não trabalha, não teria como sustentar isso. Depois de uma semana, voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Entrou no meu escritório enquanto eu estava em uma reunião de trabalho e começou a gritar comigo. Minha sogra precisou intervir. Naquela noite, conversamos, choramos, bebemos. Acabamos indo para a cama. Achei por um instante que talvez houvesse salvação. No dia seguinte, percebi que nada tinha mudado. Tudo continuava sendo sobre o quanto a vida dela era difícil. O quanto todos eram privilegiados menos ela. Meu coração quebrou ali. Tentei mais uma vez conversar. Recebi gritos. Você tem que me fazer feliz. Quando falei da minha ansiedade e do meu estresse, ouvi. Todo mundo tem problemas. Supere. Desde então, passei a dormir no escritório, no sofá ou com meus filhos. Ela continua acordando tarde, passando o dia no celular enquanto a babá e minha sogra cuidam das crianças. No Dia dos Pais, durante um almoço em família, comentei que era triste ver crianças sem os pais presentes em um evento escolar. Ela riu alto e disse na frente de todos: "Não é como se você fizesse alguma coisa." O silêncio tomou conta da mesa. Logo depois, ela apontou para mim e disse que nenhuma outra mulher jamais me gostaria. Eu me levantei, peguei minhas chaves e fui embora. Naquela noite, decidi que tinha acabado. No dia seguinte, liguei para meu advogado. Hoje estou seguindo com o divórcio. Vou lutar pela guarda total ou majoritária dos meus filhos. Continuarei pagando tudo o que for necessário para eles. Não faço isso por vingança. Faço porque eles merecem estabilidade. A mulher com quem eu me casei não existe mais. E pela primeira vez em muito tempo, escolher ir embora parece o único caminho para sobreviver. Descobri que minha madrasta nos odeia em segredo. E isso destruiu tudo. Descobri que minha madrasta nos odeia em segredo por acidente. Eu estava usando o computador quando percebi que ela tinha deixado a conta do Reddit aberta. A primeira coisa que vi foi uma postagem recente em que ela falava de mim. Ela criticava minha aparência, dizia que eu a chamava de nomes horríveis, o que nunca aconteceu, e afirmava, sem rodeios, que me odiava. Havia várias postagens comemorando os dias em que meus irmãos não estavam em casa. Comentários dizendo que mal podia esperar para completarmos 18 anos e irmos embora, para que meu pai ficasse apenas com a família de verdade. Ela dizia que não é obrigação amar enteados, que eles não são família. Atacava qualquer pessoa que tentasse nos defender. Escreveu que odiava ouvir risadas de adolescentes e que preferia se machucar a fingir que se importava conosco. Mas o que mais me destruiu foi ler o que ela escreveu sobre minha irmã mais nova. Minha irmã é surda. Sempre achamos estranho o fato de minha madrasta nunca conseguir aprender língua de sinais, mesmo depois de anos convivendo com ela. Minha irmã sempre dizia que talvez fosse difícil, que algumas pessoas demoram mais. Agora eu sabia a verdade. Ela nunca quis aprender. Achava inútil, achava estúpido ter que se comunicar com a própria enteada. Minha irmã sempre tentou ajudá-la. Sempre acreditou que a dificuldade era dela mesma. Ler aqueles comentários me fez sentir um ódio profundo. Ela também demonstrava ciúme quando meu pai passava tempo comigo ou com meus irmãos. Chegou a escrever que não era normal eu abraçar meu pai com carinho, que eu precisava saber o meu lugar. Mesmo assim, na nossa frente, ela era falsa, fingida, educada. Quantas vezes eu ofereci cuidar do meu meio-irmão para que ela e meu pai saíssem juntos?
Ela sempre recusava, mas online dizia que eu era encostada, que morava na casa do meu pai sem ajudar em nada. A verdade é que eu cozinho minha comida, lavo minhas roupas, ajudo a pagar contas e só fico em casa nos fins de semana, porque passo a semana inteira em uma academia de polícia. Foi meu pai quem pediu para eu voltar, para facilitar o deslocamento. Fui para a casa da minha mãe e contei tudo. Traduzi cada postagem, cada comentário. Ela ficou furiosa. Meus irmãos também. Meu irmão contou que já tinha notado como nossa madrasta ignorava minha irmã, fingia não vê-la, não ouvi-la. Contamos tudo ao meu pai. Quando ele leu as postagens, ficou devastado. Disse que nunca imaginou que ela escondesse tanto ódio. Confrontou minha madrasta, que se defendeu dizendo que aquilo era um diário íntimo. Meu pai respondeu que aquilo não era desabafo. Eram mentiras públicas, crueldade, desprezo. Ela não pediu desculpas, apenas se fez de vítima. Meu pai saiu de casa. Disse que continuaria vendo o filho pequeno todos os dias, mas que não confiava mais nela. Disse que sempre seria pai antes de qualquer coisa. Nada aconteceu como eu esperava. Eu queria um pedido de desculpas. Queria maturidade. O que encontrei foi alguém incapaz de reconhecer o mal que causou. Descobrir que alguém pode esconder tanto ódio por tanto tempo foi uma das coisas mais dolorosas que já vivi. Principalmente porque até então eu acreditava que éramos uma família. Meu namorado fingiu me trair no meu aniversário. E a verdade foi ainda pior. No meu aniversário, cheguei em casa mais cedo do trabalho esperando algo simples. Em vez disso, encontrei uma mulher desconhecida em cima do meu namorado, no nosso sofá. Antes que eu conseguisse reagir, ele pulou na minha frente e disse: "É só uma brincadeira." Logo depois, cerca de 10 amigos apareceram com bolo e presentes. Eu estava chorando, em choque, achando que tinha sido traída. Ele, irritado, mandou eu parar de chorar. Disse que eu era sensível demais, que tinha se esforçado tanto para me surpreender. Eu empurrei ele e fui embora. Entrei no carro, comecei a dirigir sem rumo e meu celular explodiu de mensagens e ligações. Desliguei tudo e fui para um hotel. Passei a noite chorando. No dia seguinte, avisei no trabalho que precisaria de alguns dias. Depois disso, fui para a casa da minha tia, que me acolheu como uma mãe. Quando finalmente liguei o celular, havia centenas de mensagens. Meus amigos pediam desculpas. Diziam que o plano original não era aquele. Disseram que a brincadeira tinha sido ideia de amigos antigos da faculdade do meu namorado. A ideia inicial era um susto de filme de terror, algo que eu teoricamente iria gostar. Mas nada saiu como planejado. Descobri que aquela mulher não estava fantasiada. Não havia faca falsa. Não havia contexto. O que eu vi foi exatamente o que parecia: uma traição. Meu namorado apareceu dias depois na casa da minha tia, com flores e chocolates. Chorou. Disse que tudo tinha sido um mal-entendido. Contou que aquela mulher, Ana, era uma antiga amiga da faculdade. Disse que ela tinha se aproveitado da situação. Eu quis acreditar. Voltei para casa. Tentamos seguir em frente. Alguns dias depois, ele me chamou para conversar, chorando de novo. Disse que ainda não tinha contado toda a verdade. Ana não era só uma amiga. Era a ex-namorada dele. A primeira. Eles tinham voltado a se envolver semanas antes do meu aniversário. Dormiam juntos todos os dias. Aquela brincadeira não foi um acidente. Quando vi Ana em cima dele naquele dia, foi o momento em que ele percebeu o tamanho do erro. Disse que me ver destruída fez ele entender que ainda me amava. Mas para mim já era tarde. Disse que aceitava o pedido de desculpas, mas que não podia mais ficar com ele. Ele entrou em desespero. Me segurou, implorou para eu não ir embora. Consegui me soltar e fugi para a casa da minha tia mais uma vez. Lá, chorei até não ter mais forças. No dia seguinte, recebi a ligação de um amigo dizendo que ele estava no hospital inconsciente. Não queria ir, mas eu era a única pessoa próxima que conhecia o histórico médico dele. Fui. Enquanto esperava do lado de fora do quarto, percebi algo doloroso. Eu ainda o amava, mas amar não era mais suficiente.
O que ele fez quebrou algo que não tem conserto. Hoje, não sei exatamente como seguir em frente. Só sei que aquela não foi apenas a pior brincadeira que já fizeram comigo. Foi o momento em que aprendi, da forma mais cruel possível, que respeito não é negociável.